caminho da uva para ela virar vinho e chegar na taça na sua mão é longo. Nesse vídeo eu vou te explicar de maneira simplificada como o vinho vira vinho e as sutilezas que fazem toda a diferença nesse processo. Bora? O processo de produção dos vinhos é basicamente o mesmo, a não ser por todas as diferenças. Os vinhos são divididos em categorias, são elas vinhos tranquilos, vinhos fortificados e vinhos espumantes. Esse vídeo é dedicado ao processo de produção dos vinhos tranquilos, que são os vinhos que a gente toma aí no dia a dia, esses que a gente encontra com mais facilidade, tintos, brancos e rosés. Vamos começar lá na colheita então. O produtor tem duas alternativas, fazer uma colheita manual ou uma colheita mecanizada. A maior vantagem da colheita manual é que, como ela é muito mais minuciosa, feita por uma pessoa que está ali olhando o cacho, é mais fácil preservar as uvas. Corre menos risco de alguma uva estragar no caminho ou no processo. A colheita mecanizada é um pouco mais agressiva, ela pode acabar machucando alguns cachos e alguns bagos. Eu tenho uma observação aqui. Uvas destinadas para vinhos de alta qualidade podem passar por um processo de seleção. O que é isso? As uvas, depois de colhidas, vão para uma esteira que fica passando, elas passam por uma esteira e em volta dessa esteira tem várias pessoas, igual aquela esteira que você fica esperando sua mala no aeroporto. Tem várias pessoas ali, ficam olhando para a esteira, o que está passando e tira tudo que não seja uma uva perfeita, que não seja a uva ideal. Uma uva estragada, uma folha, um galinho, qualquer coisa que não seja a uva perfeita. Mas esse processo é caro e demorado e não é utilizado na maioria dos vinhos. Então vamos ao processo de produção dos vinhos tintos. Depois que as uvas chegam, elas são esmagadas e, no caso dos vinhos tintos, o suco fica em contato com as cascas e ali se inicia a fermentação. Não existe vinho tinto sem esse processo, porque no fim das contas o que dá a cor para eles é a casca. Existem algumas técnicas de movimento do suco com as cascas para intensificar o processo, mas eles não vêm ao caso agora, eu vou deixar esse assunto para outro vídeo. Os vinhos tintos devem ser vinificados entre 20 e 32 graus. Se subir demais a temperatura, se passar dos 35 graus, fica perigoso matar as leveduras, que são quem fazem a fermentação alcoólica. E aí chega o momento de prensagem do vinho, que nada mais é do que separar as cascas do vinho. Nessa hora, o produtor tem duas alternativas. Ele pode fazer a retirada do que se chama de vinho de gota, que é uma prensa bem suave e mais leve, que acaba extraindo um vinho mais leve, ou um vinho de prensa, que ele usa bastante força, bastante intensidade nessa prensa, espreme bem as cascas e acaba extraindo um vinho com mais cor e mais taninos. Alguns produtores fazem as duas alternativas e depois um blend dos dois vinhos, porque são sim vinhos diferentes. Olha que sutileza e faz muita diferença. E aí o produtor tem inúmeras alternativas. Ele pode escolher passar o vinho por madeira ou não. Ele pode deixar o vinho fazer fermentação malolática, que eu já vou te explicar o que é, ou não. Ele pode criar um blend com outras uvas ou com a mesma uva de localizações diferentes. Ele pode fazer o que ele bem entender com o vinho. Ele já pode engarrafar, ele pode engarrafar e deixar na vinícola, mas o importante é que, de qualquer maneira, antes de engarrafar, ele faz uma limpeza no vinho e retira as borras, que são naturais desse processo de vinificação. Antes de falar dos vinhos brancos, então, eu já vou te explicar o que é fermentação malolática, porque ela é grande parte de muitas vinificações e ela está presente nos vinhos tintos e em muitos vinhos brancos. Então vamos lá. A fermentação malolática é um processo que ocorre naturalmente na vinificação. Quando a fermentação alcoólica acaba, ou seja, todo o açúcar que estava presente naquele suco já foi transformado em álcool, as bactérias lácteas transformam o ácido málico de forte acidez em ácido lático, que é bem mais suave, dá uma textura cremosa no vinho e suaviza a acidez. Mesmo sendo um processo natural da vinificação, o produtor pode escolher se ele quer que o vinho dele passe ou não por esse processo. Normalmente, os vinhos tintos passam sim. Agora, no caso dos brancos, eu já vou te falar. Vamos lá conversar sobre o processo de vinificação dos vinhos brancos. As uvas são esmagadas e imediatamente
prensadas. Elas não passam nenhum tempo de contato com as cascas. Por isso, uvas tintas também são capazes de fazer vinhos brancos. Basta esmagar elas e tirar só o suco, separar a casca. E aí elas já vão para o recipiente onde elas vão ser fermentadas, normalmente é inox, e inicia-se a fermentação. A fermentação dos vinhos brancos tem que ser em uma temperatura mais baixa, entre os 12 e os 22 graus. Isso é muito importante para conseguir manter a frescura dos vinhos brancos. E aí, finalizada a fermentação, o produtor tem as mesmas opções que ele tem para o vinho tinto. Ele vai passar por madeira? Ele não vai? Ele vai fazer a fermentação malolática? Ele não vai? Nesse caso aqui dos vinhos brancos, ela normalmente é usada para uvas não aromáticas, porque aí a fermentação malolática consegue agregar muito naquele vinho. Por exemplo, a uva Chardonnay é um grande par para a fermentação malolática, que agrega mais cremosidade e aromas e sabores amanteigados. Nos vinhos brancos a gente tem dois processos muito importantes antes de engarrafar. Um deles é clarificar o vinho. O vinho branco, quando ele está lá na vinícola antes de ser engarrafado, ele não é dessa cor que a gente encontra no mercado, na nossa taça. Ele é mais escuro e mais denso, porque como eu falei lá nos vinhos tintos, no processo de vinificação, os vinhos acabam produzindo borras naturalmente e elas meio que poluem o vinho. Por isso é importante clarificar e filtrar antes de engarrafar eles. E finalmente os vinhos rosés. Aqui a gente tem duas opções de produção para eles. Uma é pegar um vinho branco, pegar um vinho tinto e misturar e ter um rosé, ou com as uvas tintas, deixar o suco pouco tempo em contato com as cascas, somente o suficiente para dar o tom de cor desejado no vinho. E aí a gente extrai o vinho rosé e passa pelo mesmo processo do vinho branco. Mesma temperatura, também é importante que seja um pouco mais frio para ele manter a frescura. Depois clarifica, filtra e engarrafa. A principal diferença no processo de produção dos vinhos tintos e dos vinhos brancos é que os vinhos tintos iniciam a fermentação em contato com as cascas, antes da prensagem, e os vinhos brancos são prensados imediatamente. Esse assunto rende demais, ele abrange muitos fatores, muitas opções, muitos poréns, muitas escolhas, mas eu espero que você tenha gostado desse pequeno resumo que eu fiz aqui para você. E se você gostou, não esquece de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal para me ajudar, e eu quero te ver no próximo vídeo. Tchau!